Boa noite. Pauta da reunião ordinária de 3 de 6 de 2025. Convido os senhores vereadores para tomarem seus assentos em seus lugares. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Chamado dos senhores vereadores na sessão ordinária do dia 3 de junho de 2025. Admardo Antônio Schwab. Presente. Álvaro Ribeiro Lima. Fábio da Silva. Presente. Francisco Mendes Teixeira. Presente. João Paulo Lobato Salazar, presente. José Fernando Bahia. Presente. José Maurício da Silva. Presente. Rosângela Gonçalves Maciel. Presente. E Sérgio Dias. Presente. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Reduto, declaro abertos os trabalhos. Leitura da ata do dia 20 de maio de 2025. Ata sucinta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Reduto, Estado de Minas Gerais, aos 20 dias do mês de maio de 2025, às 19h06, na sede municipal de Reduto, Minas Gerais. Reuniram-se os seguintes vereadores, sob a presidência do vereador Francisco Mendes Teixeira, para a reunião ordinária. O senhor vereador Admardo Antônio Schwab, Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Francisco Mendes Teixeira, João Paulo Lobato Salazar, José Fernando Bahia, José Maurício da Silva, Rosângela Gonçalves Maciel e Sérgio Dias. O senhor presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura da ata do dia 6 de maio. O senhor presidente submeteu a ata em discussão e votação. O senhor presidente declarou a ata aprovada. Os trabalhos do dia foram conduzidos com a seguinte pauta: oração pelo vereador Admardo Antônio Schwab, leitura da proposição apresentada à mesa. Projeto de lei número 006/2025, da autoria da prefeita municipal, institua o CREA, Centro da Assistência Social, com formação do quadro profissionais mediante contratação temporária para a prestação do serviço e das outras providências. Projeto de lei número 007/2025, da autoria da prefeita municipal, atualiza o vencimento dos profissionais do magistério, abrangindo pelos pisos nacional da categoria, em sintonia com a Lei Federal 11.738/2008 e com a portaria do MEC 77/2025, na proposição da jornada semanal e local. A partir do dia 1º/1/2025, projeto de lei número 008/2025, de autoria da prefeita municipal, autoriza o município de Reduto, Minas Gerais, a receber em sessão uma servidora do município de Ipanema, Minas Gerais, efetiva concursada no cargo público de nutricionista, com ônus salarial e do encargos sociais para os sancionários. Leitura da justificativa da vereadora Rosângela Gonçalves Maciel, leitura do requerimento número 006/2025, da autoria do vereador Fábio da Silva, leitura do pedido de providência do vereador José Fernando Bahia, leitura dos pedidos de providência do vereador João Paulo Lobato Salazar, pedido de providência do vereador José Maurício da Silva, pedido de providência do vereador Sérgio Dias, pedido de providência do vereador Admardo Antônio Schwab, palavra ao senhor Luciano de Paula, na tribuna popular, palavra ao senhor Lindolfo Diniz, na tribuna popular, palavra à senhora Maria do Carmo, na tribuna popular, palavra ao senhor Juvenal Júnior, para apresentação dos trabalhos da EMATER, referente ao ano 2024. O senhor presidente colocou a palavra franca no pequeno expediente. O senhor presidente suspendeu a sessão por alguns minutos. Retornando para a grande expediente, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a verificação de quórum. Foi aprovado o projeto de lei número 006/2025 por todos os vereadores. Foi aprovado também o requerimento número 006/2025 por todos os vereadores. O senhor presidente encaminhou o projeto número 007/2025 e o número 008/2025 para as comissões. Fizeram uso da palavra os vereadores Admardo Antônio Schwab, Sérgio Dias, Álvaro Ribeiro Lima, José Maurício da Silva, João Paulo Lobato Salazar,
José Fernando de Bahia, Fábio da Silva e o senhor presidente Francisco Mendes Teixeira. A íntegra das palavras da reunião será anexada em mídia digital e audiovisual para a ata minuciosa, nada mais havendo a tratar com a chamada final com os mesmos vereadores presentes no início. O senhor presidente encerrou a sessão, do que, para contar, lavrou essa ata. Vereador Francisco Mendes Teixeira, presidente. Vereador João Paulo Lobaco Salazar, secretário. 20 de maio de 2025. A ata está em discussão e votação. Os que tiverem de acordo, permaneça como estão, e os que tiver contra, pode se manifestar. A ata está aprovada. Oração pelo vereador Edmar Antônio Schwab. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos na Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, o Espírito Santo, o inspirador dos nossos discernimentos. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor. E faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de acreditar, de ter razão, dos favoritismos, de toda acepção de pessoas, da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só vou ler a justificativa do vereador Álvaro Ribeiro Lima aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, não foi possível a minha presença na reunião por motivo de atestado médico. Desde já, agradeço a compreensão de todos. Vereador Álvaro Ribeiro Lima. Leitura das proposições apresentado à mesa. Projeto de lei número 007/2025. Projeto de lei número 007/2025. Atualiza o vencimento dos profissionais do magistério, abrangido pelo piso nacional da categoria, em sintonia com a Lei Federal 11.738/2008 e com a portaria do MEC 77/2025, na proporção da jornada semanal local, a partir de 1 de 2025, Prefeita Municipal. Parecer. Reunião conjunta de comissões. Comissão de Legislação e Justiça. Presidente, vereador Fábio da Silva. Vice-presidente, vereador Sérgio Dias. Relator, vereadora Rosângela Gonçalves Maciel. Suplente, vereador José Fernando de Bahia. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Tomada de Conta. Presidente, vereador Edmar Antônio Schwab. Vice-presidente, vereador Álvaro Ribeiro Lima. Relator, vereador José Maurício da Silva.
Suplente, vereador João Paulo Lobac Salazar. Assunto: projeto de lei número 007/2025. Atualiza o vencimento profissionais do magistério abrangido pelo piso nacional da categoria, em sintonia com a Lei Federal 11.738/2008 e com a portaria do MEC 77/2025, na proporção da jornada semanal a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Relatório. O projeto de lei em questão busca autorizar o Poder Executivo de Reduto a atualizar os vencimentos dos profissionais do magistério da Rede Municipal de Educação, incluindo os profissionais de direção e coordenação do suporte pedagógico e professores, com reajuste de 6,27% para o exercício de 2025, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2025. Fundamentação. A Comissão de Legislação e Justiça analisou o projeto sob os pontos de vista da legalidade constitucional e da técnica legislativa, não identificando vícios formais ou materiais que impeçam sua tramitação e aprovação. O projeto de lei número 007/2025 está em conformidade com o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, que prevê a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. O reajuste proposto de 6,27% está justificado pela portaria do MEC 77/2025 e pela Lei Federal 11.738/2008, que estabelece o piso nacional do magistério. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Tomada de Conta avaliou que o projeto se encontra devidamente instruído com os documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre eles, inciso 1, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício de 2025 e nos 2 exercícios subsequentes, a qual demonstrava a previsão de gasto e a capacidade do município para suportar o reajuste proposto sem prometer equilíbrio fiscal. Inciso 2, a declaração do ordenado da despesa, atestado que o aumento de vencimento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. Constatou que se a despesa com pessoas decorrente do reajuste não excederá os limites estabelecidos na LRF, conforme previsto no artigo 113 da Lei Orgânica do Município. Conclusão. As comissões opinaram favoravelmente ao projeto. Sala das Comissões, 2 de junho de 2025. Leitura da justificação. Já passou. Leitura do pedido de providência do vereador João Paulo Lobac Salazar. Pedido de providência, reduto 3 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor diretor do SAAI, Heron Marques da Silva, venho por meio deste, no uso das minhas atribuições regimentais, solicitar ao setor competente que esteja providenciando a troca do encanamento da rua José Batista Lobac, no distrito de Jaguaraí, porque o encanamento não está dando pressão suficiente para fornecer o abastecimento de água para a população do distrito, que está sofrendo com a constante falta de água. Sendo só para o momento, reitero meus votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador João Paulo Lobac Salazar e vereador José Maurício da Silva. Leitura do ofício recebido da Prefeitura. Reduto 27 de maio de 2025. Ofício número 050/2025. Serviço, Gabinete da Prefeita. Assunto, solicitação de agendamento para realização de audiência pública. Senhor Presidente da Câmara Municipal, o Executivo Municipal de Reduto, Estado de Minas Gerais, representado pela sua Prefeita Municipal, Cíntia de Matos Mesquita, solicita o agendamento para a realização da audiência pública, a ser realizada no dia 5/6 de 2025, quinta-feira, às 19 horas, quando será apresentada a prestação de contas e demonstração e análise do cumprimento de metas fiscais
e o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2024 e o primeiro quadrimestre de 2025, conforme o artigo 4 e o artigo 9. Artigo 9. Verificando ao final um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas do resultado primário ou nominal, estabelecendo no anexo as metas fiscais. Os poderes e o Ministério Público comproverão por atos, empenhos e movimentações financeiras, segundo os critérios fixados pela Lei da Diretriz Orçamentária. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará a avaliação e o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida do artigo 166 da Constituição, equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Cíntia Mato Mesquita, prefeita municipal. A palavra está ao senhor Lindolfo Diniz, na tribuna popular. Boa noite, senhoras e senhores, todos vereador. Eu estive aqui na... Sr. Lindolfo, só um minutinho. Aqui, ó, o senhor vai ter 5 minutos para o senhor fazer o pedido do senhor aí, tá? Sim, senhores. Eu estive na outra reunião aqui, entendeu? Aí falei sobre a minha casinha, entendeu? As minhas coisas tinham acontecido, entendeu? E até eu, inclusive, fiz até um vídeo, entendeu? Mostrando lá a minha casinha, lá, minha família lá, entendeu? Mas, graças a Deus, parece que Deus olhou para mim, entendeu? E eu desci cá embaixo na prefeitura, entendeu? Conversei lá com eles novamente lá, e eles mandaram procurar uma casa. E, graças a Deus, eu achei uma casa e aluguei uma casa, entendeu? Aí eles mandaram eu voltar lá, entendeu? Levei a dona da casa lá, levei meus documentos para fazer um novo contrato. Mas só que o que acontece é o seguinte, hoje, quando eu estive lá para saber se o contrato tinha sido batido, não foi batido o contrato, entendeu? Aí falaram que os senhores vereadores vão ter que aprovar o contrato, se é batido ou não, entendeu? Para pagar o aluguel, entendeu? E o aluguel lá que eu achei a casa lá foi o valor de R$800, entendeu? E eu não tenho mais para onde ir, entendeu? Porque eu tenho só aquela casa lá, porque muitas vezes eu procurei casa em muitos lugares e ninguém me arrumou para mim. Aí o seguinte, eu estive lá, entendeu? E não coisou, eu já mudei para casa, eu já estou morando lá. O projeto aluguel social já está aprovado nessa Câmara desde 2013. Não gasta vereador fazer aprovação demais, não. Então, Uma vez aprovado o projeto, vale o projeto. O projeto eu já peguei, já li aqui, já tem esse projeto, não precisa jogar para cima de vereador, não, que vereador não está amarrando nada aqui, não. Não, tá, porque assim, a advogada hoje falou comigo lá, entendeu? Que não, tem que passar não pela existe Câmara para isso. ser aprovado, para Da pagar o minha aluguel. parte, eu garanto para o senhor que não existe isso. E garanto que dos outros também não tem. Com certeza. Então, Tá? O já E não foi tem aprovado, impedimento nenhum de pagar o aluguel da casa do senhor, que é mais que justo, que a casa do senhor está derrubada no chão. Então, tá. Tá? Aí deixa eu só fazer uma outra pergunta, entendeu? Eu já E tô outra morando coisa, lá. ô, senhor presidente, a tribuna popular, nós viemos aqui 2 vezes por mês. Se vem um cidadão aqui para poder falar, e nós não poder ouvir ele mais ou 10 minutos, então a gente não precisa de vir aqui. Vereadora, isso aí Não, tá eu sei que tá. o regimento está 5 Mas aí, minutos, dependendo mais do 5. assunto, se for uma coisa para coisar, Mas nós pode estender viemos até os aqui 10 2 minutos. vezes por mês, né? Se nós não puder aqui ficar ouvindo o cidadão a reclamar que o reduto está indo de mal a pior, eu acho que é melhor fechar a Câmara. Mas também, então, se o regimento também dessa casa não valer também, Não, aí o pode regimento rasgar vale, ele e jogar fora. Mas qualquer Câmara que o senhor for, a palavra fala mais.
O cidadão regimento vale. interno aqui Porque o fala dia que a gente vai pedir o voto, senhor 5 presidente, minutos. a gente fica meia hora, fica 1 hora, volta de novo. Ô, Então, a vereador. voz da tribuna vale para o cidadão falar também. vale, dependendo do Não é? assunto que tiver. Pois é, eu pode ser, não não concordo tem com o senhor, não. senhor presidente. O senhor está com autoridade, Mas poder. está no regimento. Tá. Pode inteiro. continuar, sua. Mas aí, dom Rosângela, aí outra coisa que eu queria dizer aqui para vocês aqui é o seguinte, entendeu? Antes a gente pegava o cheque lá na prefeitura lá para entregar para o dono da casa, entendeu? E o contrato seria feito lá, entendeu? Mas agora é o seguinte, o que eles querem falar comigo? Que eu tenho que fazer o contrato com a dona da casa. Eu mesmo fazer, assinar. Não, o senhor não pode E fazer eles isso vão não. Quem fazer tem que uma fazer é conta. assistência social. Eles querem que eu abra uma conta, Não. eles querem que eu abra uma conta para mim depositar o dinheiro para O eles senhor e pra mim tem que, pagar o o senhor tem aluguel. que saber da orientação da assistente social para fazer esse laudo para o senhor, no CRAS. Aí eu perguntei eles se eles faziam, eles falaram que não, que era eu que tinha que fazer o Vai no combinado Ministério lá. Público, o lugar melhor de o senhor resolver a situação do senhor é no Ministério Público. Entendeu? E na Câmara tem 2 advogados que podem orientar o senhor. Aí, tipo assim, eles vão fechar um contrato para mim lá agora de 1 ano da casa lá. E se eles não pagar, eles pagar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não pagar mais. Aí está no meu nome o contrato, eu Não, eu eu aconselho o senhor a não fazer isso não. Porque depois vai ficar nas costas do Aí senhor. eles falaram que tem um projeto dentro do ano e Da 6 meses. Desde 2013 tem esse projeto aprovado aqui na Câmara. De 2013. Aí então é o seguinte, entendeu? Como que eu vou assinar um contrato? Eu não tenho uma conta lá para mim coisar, entendeu? Aí eu falei assim, não pode mandar esse dinheiro direto para a conta da mulher? Não, tem que ser o senhor que vai estar entregando, vai para a conta do Aí eu senhor. já não posso responder o senhor, porque eu já não participei lá. Mas o projeto aqui na Câmara está aprovado desde 2013. Então tá. Então, mas eu agradeço vocês, entendeu? Que Deus abençoe cada um de vocês, entendeu? Eu estou lá na minha casinha lá, entendeu? Com a minha famíliazinha lá vou puxando as minhas mudancinhas devagarzinho, peguei o carro do meu sobrinho emprestado, entendeu? Estou carregando a mudança devagarzinho, entendeu? Não sei se eles veio passar na rua, eu estou passando com a mudancinha, entendeu? E já estou lá, entendeu? Mas graças a Deus lá tem água, tem luz, tem banheiro, entendeu? Minhas crianças tomar banho. Agora, semana que vem, agora, se Deus quiser, já vai passar todo mundo ir para a escola, entendeu? Graças a Deus. Então tá. Aqui uma boa noite, muito obrigado. Deus que abençoe cada um de vocês. Ô, senhor Lindolfo, nós que agradecemos, e sempre que o senhor quiser vir reclamar os seus direitos, denúncia, o que o senhor tiver para fazer, essa casa aqui está aberta para o senhor a hora que o senhor, não só para o senhor, como a população redutense toda. Tá, eu agradeço a todos vocês, entendeu? É porque eu estou vindo aqui porque realmente eu preciso. Porque quando tiraram da minha casa, fizeram uma proposta boa para mim, que ia me dar outra casa, que ia pagar o aluguel sempre para mim, entendeu? O que aconteceu? Eles não me deram outra casa até hoje. Já passaram 3 mandados, entendeu? Aí vou para lá, volto para cá, para lá, para cá. Um dia eu estou aqui perto do Reduto, por lá do Manhuaçu, outro dia eu estou para outros cantos, né? Agora, se eu quis arrumar outra casa, eu tive que ir para Espírito Santo, entendeu? Para casa do meu filho lá. Então, eu ia ficar na rua com a minha família, entendeu? É que nem eu falei aqui aquele dia, eu tenho um problema, entendeu? Eu tenho uns filhos sem juízo, entendeu? E que andam fazendo umas coisas erradas. Não, é problema familiar do senhor Lindolfo. Aí a respeito ao senhor, né? A questão que aqui é do aluguel social. Muitas pessoas falavam que era difícil me conseguir a casa por causa dos meus filhos, entendeu? Mas eu tenho que pagar pelo erro dos meus filhos. Quem não tem problema que atira a primeira pedra, né? Eu não apoio eles fazer coisa errada, entendeu? Se eles fazem coisa errada, eles têm que pagar pelo erro, pela competência deles. Com certeza. Entendeu? Agora as crianças pequenas não podem pagar, entendeu? Valeu, muito obrigado, fique com Deus. Obrigado, senhor Lindolfo. A palavra franca a palavra está com o senhor Lindomar Casemiro da Silva, na tribuna popular. Boa noite. Eu vim perguntar um pouquinho sobre leis, sobre direitos, entender um pouquinho como essa casa funciona, como ela trabalha. Eu sou simplesmente um munícipe aqui, eu não voto aqui. Mas, como munícipe, eu também pago impostos aqui. Em primeiro lugar, eu queria saber qual a real função de um vereador. Porque fiscalizar e legislar. Fiscalizar e legislar a favor do povo, não é? Sim. Sendo isso, o vereador ele pode intervir a respeito de alguma lei participativa no orçamento fiscal, tipo aprovar uma lei que financia ou favoreça somente uma categoria, como foi aprovado em 2023? Isso aí cabe à prefeita. E essa lei passa pela nossa casa para ser aprovada? A lei de número 631/2023, vocês sabem de que ela se trata? Ela se trata do aumento de salário
da categoria dos agentes de saúde, um repasse para eles, sendo que eles têm estabelecido por eles um piso salarial já bem estimado, tirando favores e direitos de pessoas que fizeram formação. Gostaria de saber qual a faculdade que faz um agente de saúde, porque um fonoaudiólogo que o meu filho, como autista, necessita, tenho que passar por vários trâmites para que ele tenha o direito, enquanto a prefeitura está trabalhando em função. Não posso dizer que não está, não, porque estou sendo favorecido no momento. Entendeu? Estou conseguindo alguns passinhos devagar, mas está caminhando. Porém, eu queria saber por que tem leis que são aprovadas a favor do autismo, como a lei Berenice, e tem leis aqui que favorecem o autista. Leis que não foram cumpridas e que não vêm sendo cumpridas, não vêm sendo cobradas. Senhor Lindomar, o agente de saúde é do governo federal. Sim, mas então por que não tem um repasse dessa casa? Não depende da Câmara para aprovar a Câmara. Mas em 2023 vocês aprovaram uma lei que fortalece o repasse financeiro. Os professores. Os professores são uma lei federal. O aumento deles são federal, não são aumento municipal. Sim, é reajuste. Dentro mesma coisa cabe ao agente de saúde. A senhora me disse bem assim que a função do vereador é falar e deliberar a função a respeito do munícipe. Sim. Por que o munícipe tem que ir no Ministério Público uma vez que o representante da gente são vocês? Mas vocês são os representantes. Aí já é o direito seu, né? Não é cabe o meu direito. Se você, como vereador, não pode exercer a função de vereador, sim, mas que lhe cabe... Ô, senhor Lindomar, você já está confundindo as coisas, porque a gente está aqui para fiscalizar a prefeitura. Sim, então tudo bem. Eu estou sabendo do seu caso agora. Tá bom, você está para fiscalizar. Então, vou te fazer uma pergunta, então. Na última vez que eu estive aqui, eu vi um PIB municipal no valor de 121 milhões. Dentro da comitiva ali de soma, matemáticazinha básica, 32% do PIB, de todo o PIB de toda a cidade, fica retido em impostos. 121 milhões. Quanto que dá de imposto? Uma continha básica. Dá cerca de 34 milhões. Eu gostaria de saber, nos últimos 2 mandatos, onde foi parar esses 34 milhões por ano? Onde foi parar? Porque eu acho que as pessoas aqui queriam saber também onde vai parar o dinheiro público, porque eu não vejo sendo usado em nada, porque não pode dar um valor bom para um fonoaudiólogo, não pode pagar de forma justa um ginecologista para estar aqui, não pode pagar de forma justa, mas falar sobre buraco, todo mundo fala. Eu não tenho carro não, gente, a minha preocupação é a saúde do meu filho, que é um autista, que depende de um fonoaudiólogo, que depende de apoio, que depende de uma rede que ampare. Não é só a minha família, não. Tem várias famílias aqui que são assim. Entendeu? E se o vereador não pode deliberar a meu respeito, forma de dizer, a respeito da comunidade, a respeito das pessoas que aqui estão, se diz que está fora de Constituição. Dentro da Constituição diz que você deve deliberar a favor do munícipe. Se o munícipe tiver que ir atrás dos direitos dele no Ministério Público, antes de vocês procurarem amparar ele, é besteira essa casa estar aberta, como você mesmo disse anteriormente. Para mim é uma perda de tempo vir aqui só para comer salgadinho. Isso para mim é perda de tempo. Porque eu penso para atenção. Olha que questão muito simples de se entender. Eu até anotei para mim não perder o foco do que eu ia falar, porque as pessoas esquecem que autismo não é uma situação. O autismo ele é uma condição que a pessoa em si ali, que é autista, ela depende de cuidado, ela depende de tratamento. Meu filho, ele está naquela fase de transição das palavrinhas, ele está com atraso de fala. Entendeu? E nesse atraso de fala, você fala igual eu. 10 anos para mim não faz diferença nenhuma. Mas um dia, uma semana para ele faz diferença para caramba. Entendeu? Ele está na fase, ele aprendeu. Eu estou pagando, estou indo atrás de pagar. A Jeane está me apoiando com o apoio de uma instituição aqui, de uma ONG, que conseguiu me dar um certo apoio. Entendeu? As pessoas se preocupam muito aqui em saber assim, como funciona a Câmara. Eu vou lá pedir um esmolejo. Eu não vim aqui pedir esmolejo de ninguém, não. Favorzinho de eleito, não, porque já foi falado nesse município, eu já ouvi de bocas aqui, desse município, que com 1 quilo de canjica e 2 litros de óleo se ganha eleição depois da linha. Eu gostaria de saber se ganha as coisas aqui assim também, porque esmola eu não preciso. Meu filho não precisa de esmola. Entendeu? Esse povo aqui não precisa de esmola. Ninguém está precisando tampar buraco, não, porque se for tampar buraco e esquecer da saúde, ou esquecer da educação, ou dos direitos que se constituem a respeito da criança e do adolescente, é besteira perder tempo. Porque para mim isso é uma perda de tempo. O jurídico me disse que o vereador não tem que entender nada de lei. Pelo contrário, o vereador tem que saber de leis municipais, de leis estaduais, leis fiscais. Ele tem que saber, porque se ele não souber de leis, é besteira, ele está aqui. Eu posso ir lá no Ministério Público e reclamar que ele não sabe nada de lei. Isso faz o que acontece com ele? Ele é retirado do cargo dele. Isso aí é muito simples de se entender. Entendeu? O esmolejo é besteira a gente procurar ele. O jurídico também me disse que eu não tinha direito de falar aqui se eu não me inscrevesse. Sim, de acordo com o que está escrito no regimento. Porém, no artigo 5 da Constituição, parágrafo inciso, o artigo 5, diz que eu tenho direito de expressão. Então, eu podia falar ali, ó. Eu fui convidado a me retirar daqui
por motivo de força maior pela polícia, por medo do que eu ia falar? Eu ia falar somente dos direitos do autista, eu ia falar da condição que meu filho precisa, do apoio que essa casa tem que ter, e atenção às pessoas que estão aqui fora. Criancinhas, elas precisam de apoio. Se elas não tiverem apoio para poder se locomover, ou até mesmo a falar, fica muito difícil. Uma mãe, ela sofre junto com o autista. Um pai sofre menos, porque vai lá para a roça trabalhar, não é? Porém, uma mãe passa todo dia, ela sofre ansiedade. Uma criança sofre também. Meu filho acordou essa noite, de madrugada, eu demorei 1 hora para calar ele, ia dar 3 horas da manhã. Ele toma os remédios dele. Vocês já tomaram alguma vez, botaram na língua, o sabor desagradável que é o remédio para um autista? Eu duvido que alguém tenha tomado, porque ninguém sabe estar no lugar do outro. Já tive conversando com determinadas pessoas aqui a respeito de pessoas especiais, e pessoa com uma pessoa especial na família, que teve a coragem de falar comigo que não tem nenhuma pessoa especial na família. Negar o próprio irmão. O que mais não negaria? A favor de quem? Eu fico perguntando, vocês vão ir comprar o voto de alguém com 1 litro de óleo e canjica? Ou vocês vão dar uma olhada para a população, para os direitos de cada um? Vai dar uma olhada para as crianças que estão lá na escola sendo agredidas pelas pessoas e para os diretores que falam que só podem fazer as coisas se estiverem dentro da escola. Aí chega lá, o pai é o grosso, quando procura os direitos, quer falar com o outro, não é? O pai é o sem educação. Eu tenho postura firme, eu reconheço que eu tenho postura firme. Porém, aqui no Reduto, as coisas parecem que vai pelo... dá uma moral para mim. Por quê? Porque ninguém foi feito esse concurso público entre um TAC ali, entre o Ministério Público e a última gestão. Por quê? Porque estava lavando dinheiro. Eu quero saber dos 32%. Ou aquela ata que foi passada aqui pela Imaté, ela é fajuta. Eu quero saber onde é que foi parar os 34 milhões, que são 32% de imposto que é cobrado. O senhor, como vereador, nos já mais de 2 mandatos, sabe me dizer onde foi parar esse dinheiro? Ô, senhor Lindomar, deixa eu só esclarecer para o senhor uma coisinha só. Esse projeto que você está falando aí, já passou nessa casa aqui o projeto de lei, aonde vai abrir o centro de convivência, vai ter, pois não, mas vai ter o fonoaudiólogo, vai ter o psiquiatra e vai ter psicólogo, vai ter tudo. Sim. Porém, ele está em andamento lá no CRAS para eu já fazer sei a já disso. contratação. Hoje eu vim falar sobre isso na ata anterior, na qual eu queria falar em público. Porém, nessa aqui eu quero saber agora. Se vocês fiscalizam bem o que acontece aqui, eu quero saber aonde foi parar o dinheiro que é cobrado sobre imposto dentro daquele PIB. O PIB de 121 milhões, 32% de 121 milhões é taxado como imposto em todas as cidades que têm o PIB. Todo o PIB nacional, de todos os PIBs, 32% é cobrado de impostos. Eu quero saber aonde foi parar, uma vez que essa casa tem que fiscalizar a comitiva lá, o legislativo, não é? Tem que fiscalizar onde gasta o dinheiro público. Então, aonde foi parar esse dinheiro? Porque eu garanto que deve estar no bolso de alguém, viajando lá para os Estados Unidos afora, ou deve estar nas chácaras compradas. Eu queria saber onde é que ele está, porque, eu não veio para o meu bolso, de boa, se depositar 1 milhão para mim, eu não vou encher o saco de ninguém. Ou então, a última vez que eu vim falar com o jurídico, ele teve a coragem de falar comigo que cada vereador fala do que quer. Eu queria saber se eu posso vir aqui, dar 2 palavras a respeito e trazer uma receita, porque eu sou chefe de cozinha. Eu queria saber se eu posso trazer uma receita para todo mundo querer aprender alguma coisa sobre cozinha. Porque se cada um fala o que quer, eu posso falar o que eu quiser. Gente, muito obrigado, hein? Se vocês não têm resposta... Obrigado. A palavra ao senhor Luiz Amélio, coordenador bucal da saúde. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os outros em seu nome. Boa noite a quem está aqui e as pessoas que nos assistem em rede social. Então, venho aqui através para dar um esclarecimento sobre a saúde bucal do município. Embora estamos vivendo no presente, não querendo falar do passado, eu gosto de lembrar que a saúde bucal de Reduto estava sem coordenação desde setembro de 2024, onde não fazia manutenções, deixou muitas coisas a desejar depois dessa data, de setembro, porque não tinha licitação, não tinha quem fazia as manutenções, não tinha quem cuidava com clareza dos consultórios. Quando assumi a coordenação, deparei com praticamente todos os consultórios não funcionando. O único que funcionava era do Guarani, mas na semana que a gente convocou o dentista para o Guarani, o consultório parou também. E
Isso impossibilitou que a gente continuasse com os atendimentos. Quando eu cheguei também, eu identifiquei que, devido à fala de alguns profissionais das auxiliares, que tinham equipamentos perdidos com terceiros que faziam manutenção para o município, onde a gente começou a correr atrás, achamos esses equipamentos, onde tinha autoclave, tinha 2 autoclaves, se eu não me engano, tinha ultrassom. Então, tudo isso a gente correu atrás, pegou. Boa noite, mas quando você pegou o equipamento em terceiro, você fez ocorrência? Não. Tem que fazer, ué. Não foi roubado? Não foi roubado. Não foi retirado? Deixaram para manutenção e ele não foi devolvido, ninguém nunca foi Mas atrás. aí você está acusando a gestão anterior de não ter deixado o equipamento lá. Você disse que foi pegar o equipamento em terceiros e não registrou uma ocorrência. Não registrei mesmo. Pois é. Porque foi deixado lá sim para fazer Mas eu sei manutenção. assim, tudo de vocês não... são passado. Mas tem que fazer Eu ocorrência. só estou falando primeiro do passado, porque eu vou entrar no presente porque ainda. Porque quem onde... vive de passado é museu, né? Exatamente. Nós estamos no mês 6. Vocês gostam também de viver dele também. Não, vocês gostam mais. Mas Então, tipo assim, fomos atrás, pegamos os equipamentos, mandamos para manutenção, como está com os novos técnicos hoje que ganharam a licitação de agora. E mesmo com as cadeiras danificadas, desde que eu cheguei, né, a partir de fevereiro, que eu posso falar, as meninas, nossas dentistas, auxiliares de saúde, as auxiliar, a técnica, elas não deixaram de fazer nada, elas conseguiram ainda, algumas coisas elas conseguiriam fazer, mesmo com os aparelhos danificados, elas conseguiam fazer alguns procedimentos ainda. Iniciei o levantamento de tudo, de todas as peças que estavam quebradas, cadeira, autoclave, ultrassom, raio-x. Foi feito um detalhamento de tudo para a gente poder montar uma licitação, onde a gente teve, se eu não me engano, 2 licitações que foi frustrada, porque entraram empresas fantasmas, acho que, se eu não me engano, foi 2. Entraram empresas fantasmas, tipo assim, que avacalhou com elas. Então, acho que foi na terceira que a gente conseguiu fazer essa licitação, onde hoje a gente tem uma licitação ativa, que está sendo feita as manutenções. Óbvio que a gente não vai conseguir fazer essas manutenções do dia para a noite, tudo, porque tudo depende de peças. Tem cadeiras que vai ter que trocar peças que não tem, eles vão ter que fazer pedidos. Então, tudo isso demanda um tempo, mas hoje, graças a Deus, a gente já tem 2 consultórios funcionando e estamos correndo atrás para os outros. Essa semana eles vieram aqui, instalaram o consultório do Eringer, né? Que era como foi feita a mudança, lá precisava instalar do zero. Eles vieram, instalaram tudo e agora só vai botar ele para funcionar porque falta o compressor dele que está com defeito. Respondendo às demandas que foi me pedido durante a convocação, número de atendimentos realizados no ano corrente. Foi totalizado 1.134 atendimentos de janeiro até ontem, porque os dados de hoje não contabilizam no sistema, então, tipo assim, só vai entrar amanhã no sistema. Esses procedimentos são procedimentos gerais, todo tipo de procedimento. Desde extração, restauração, limpeza, e confeccionado um total de 62 próteses total. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um projeto de próteses aqui no município, onde faz prótese total superior e inferior. Sobre as estruturas disponíveis para o serviço de odontologia da rede municipal. Atualmente, contamos com os consultórios odontológicos em cada unidade, né? Nós temos 4 consultórios odontológicos nos ESF, e ainda temos o privilégio de ter um centro de saúde que é para atender a demanda de urgência e emergência. Principais avanços obtidos, né, nos últimos meses. Eu considero como principal avanço ter conseguido dar início às manutenções, porque não foi fácil, assim, do jeito, da forma que eu peguei. Eu sei que não vai ser fácil eu conseguir tudo, colocar tudo no lugar. Acabou? Pode concluir isso. Mas a gente vai conseguir o mais breve possível isso. A dificuldade enfrentada no atendimento para a população. Acho que a maior dificuldade que teve foi devido às cadeiras e outros equipamentos estar estragados. A maior dificuldade enfrentada foi porque a gente não conseguiu prestar atendimento para a população, onde tinha gente sentindo dor, tinha gente, tipo assim, que precisava fazer restauração, diversos procedimentos, mas alguns casos, como urgência, era muito ruim para nós ter que falar um não, porque não tinha como atender o paciente. Cobertura atual de serviços na zona rural e urbana. Os atendimentos na zona rural ainda não voltaram à ativa ainda, mas eu deixo claro que quando a gente necessita de urgência e emergência,
a gente pede para encaminhar para o centro de saúde, porque lá tem as meninas que estão atendendo lá, então a gente vai atender essa população com urgência e emergência. Agora, quando é um caso que a gente vê que pode esperar um pouco, a gente vai pedir para aguardar mais um pouquinho. Mas caso de urgência e emergência, a gente está à disposição de atender, só procurar, ligar, pode marcar. A SB que fica lá no Jaguaraí, ela sempre está em contato com as meninas aqui. A que está no Guarani sempre está em contato com as meninas aqui. Então, tipo assim, urgência e emergência a gente não vai deixar sem atender. Agora, demandas que a gente pode esperar, a gente vai aguardar até as manutenções ficar prontas. E hoje também a gente conta com um atendimento no CEL, em Maimirim, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Lá a gente tem 7 vagas para exo, que é para extração com bucomaxilo, né? A gente encaminha só siso e extrações complexas para ele. A gente tem 3 vagas de endo, que é canal. A gente tem vaga de PNE também, que é pacientes com necessidades especiais. E vaga, deixa eu lembrar, acho que são só de periodontia, que envolve a área da gengiva. A existência de programas preventivos e projetos educacionais voltados para a saúde bucal. Nós desenvolvemos projetos com a equipe da atenção primária, como teve aquele bloquinho na rua, a gente foi com a saúde bucal para lá também. E hoje o nosso principal projeto é os projetos nas escolas, que é feito com as dentistas, muitas das vezes, e tem uma responsável, que é a Cirlei, que é a técnica de saúde bucal. Ela sempre está acompanhando esses projetos. A Rosane trabalha em escola ou creche, se eu não me engano, ela deve ter visto já a Cirlei por lá fazendo algum projeto. Ela sempre faz. Todo mês ela está lá. Previsão de investimento e expansão de serviços para o ano corrente. No momento, a gente não vê previsão de expansão física como instalação de novos consultórios odontológicos, uma vez que o município não dispõe, né, de áreas disponíveis para isso. No momento, nós estamos esforçando voltados para melhoria e estrutura já existente para a qualificação dos serviços ofertados. E uma coisa também que eu gosto de ressaltar, eu peguei uma fila de 170 pessoas esperando para fazer endo, canal. E hoje no CEL eu mando 3 por mês. Essa fila vai acabar nunca. Eu mando 3, chega a 6. Então, assim, quando eu cheguei tinha 170 pessoas, hoje já deve ter mais já. E eu estou buscando uma parceria, né, com o município, com Manhuaçu, para ver se a gente consegue mandar para a Unifacig. E a gente está sendo estudado isso já para poder diminuir essa fila. Porque a pessoa que está esperando o endo, ela sempre está com dor. Hoje ela pode não estar com dor, mas amanhã ela já pode estar com dor de novo. E sobre as necessidades identificadas pela Coordenação de Saúde Bucal. A principal necessidade de urgência que eu vejo hoje, que tem consultórios que não têm aparelhos, alguns aparelhos específicos, tipo o canário não tem raio-x, o eringe ainda não tem. Alguns equipamentos, tipo assim, os próprios técnicos deixaram claro, isso aqui é paliativo, ele não vai dar conta, vocês vão ter que trocar. Então, hoje, com urgência, eu falo, tipo assim, é uma coisa que já está sendo olhado pela gestão, a gente vai precisar fazer algumas trocas de equipamentos, novas aquisições. Então, hoje, como principal fator de necessidades urgentes, eu vejo isso. Enfim. E os números que eu citei, está aqui, se vocês quiserem que eu passe para vocês aí. Vocês querem? Posso? Algum vereador quer fazer alguma pergunta para ele? Como é que é o seu nome, né? Luiz. Luiz. Nós se encontramos, vereador, hoje com 5 dentistas, né, Luiz? Sim. 5 dentistas. Uhum. Hoje no município estamos com 5 dentistas, certo? Sim. Quantos atendimentos estamos hoje mensal na odontologia? É difícil eu te dar um número certo, porque é até uma questão que a gente sempre conversa sobre a agenda. Porque eu posso muito bem falar assim, eu quero que você atende 10 pessoas por dia. Só que eu tenho que entender que talvez um paciente vai ser só uma limpeza, um paciente vai ser uma extração, tipo assim, que vai demorar mais tempo, pode ser um acesso, porque o paciente que ele precisa de canal, a gente faz um acesso nele para aliviar a dor até a vez dele da endo chegar. Então, tipo assim, é difícil te dar um número, tipo assim, se eu soubesse, eu tinha trago detalhado mês por mês.
Eu só tirei de janeiro até cá. Mas eu posso te trazer para você também, se você quiser, o número de Não, você mensal. falou que mais ou menos foi 1.000 e poucos dias, né? 1.134, de janeiro até aqui. 5 meses vai dar a média uns 30, quase 30, 20 para fora por dia, mais ou menos. Mas aí é atendimento só no centro de saúde? Não, está tendo atendimento hoje no Canário e no centro de saúde. Mas as cadeiras não estão com problema? Você não acabou falando que as cadeiras estão com problema? Não, eu falei que as cadeiras estão com problemas, mas que já foi feita manutenção em 2 cadeiras. Ah, tá. As E demais o Guarani, está funcionando? não está funcionando. Ele foi lá, olhou a cadeira, ele viu o defeito, ele tentou fazer um paliativo lá, até a peça que ele precisa para colocar no Guarani chegar, mas o paliativo não deu muito certo. Mas aí, por que retirou a funcionária de lá, trocou? Isso é coisa da administração interna. Não, foi uma é sua, escolha você é nossa. coordenador da odontologia, você tem que responder por ele. Por Fazer outra odontologia. perguntinha para ele. Qual o motivo de respondeu ter... a pergunta. A sua? Não, a sua pergunta foi coisa da administração interna. Não, é coisa sua que você é o coordenador da odontologia. Sim, coisa interna, não tem Michele necessidade. está ali, ela é coordenadora, ela é secretária da educação. Ela responde pela educação. Você responde pela odontologia. Sim, Tudo que cabe lá, você que está. E foi uma decisão interna nossa. Não. Eu sentei, o coordenador de saúde, conversamos, eu achei melhor fazer assim. Ainda bem que você falou que não cabe a você. Eu falei que não cabe a mim? Falou. Eu falei que foi uma coisa da administração interna, não cabe a mim falar aqui. Não tem Quer necessidade de dizer falar que aqui pra gera você. uma perseguição política, no Não, caso. não gera perseguição política, não. Sim, gera sim, Não. porque a cadeira lá não está Nós funcionando. conversamos com as duas e as duas entenderam. Não, a cadeira lá não estava funcionando. Aí teve uma conversa no WhatsApp que a cadeira estava funcionando. A funcionária disse que não estava funcionando e, quando foi à tarde, pediu para retirar ela de lá e mandar para a Erinja. A gente nunca falou que a cadeira de lá estava funcionando. No início que fez a manutenção, a gente achou que iria estar funcionando. É que o mas não recruta estava. vende mentira ultimamente, né? É, deve ser. É, por isso mesmo. Deve ser, com certeza. Qual o motivo de ter sido contratado um dentista no dia 14/4, se as cadeiras não estavam funcionando? Porque naquela semana iria começar as manutenções. A outra dentista entrou de férias, não ia ter outra dentista lá, a gente fez essa contratação. E o concurso? Está seguindo o concurso? O centro de saúde não tem concurso. Tem, não? Não. Não entrou dentista para o centro de saúde, entrou dentista de SF só. Por isso que lá pode ser feito um contrato. Certo. O concurso não se estende ao centro de saúde. Mais uma perguntinha. A empresa Igitec, Engetec. Engenharia, né, clínica, fez uma manutenção, e o contrato dela foi dia 8/4, no valor de R$54 mil, para manutenção, né, das cadeiras. Por que as cadeiras até hoje não estão todas funcionando? Não é só cadeira, a manutenção deles, eles vão pegar a parte médica geral, hospitalar isso. também. Como eu te disse, eles vieram, eles olharam, começaram as manutenções. Tem cadeiras, tem equipamentos, tem consultórios, que a gente precisa trocar certas peças. E essas peças ainda não chegaram. É como ele me explicou. Luiz, essas cadeiras, ele falou da marca da cadeira, essas cadeiras, ela é vendida no Brasil, mas ela não é vendida no Brasil. Eles compram lá da China a parte elétrica dela, tudo bonitinho, chega aqui no Brasil, eles compram a carcaça dela e colocam nela. São cadeiras assim, baratas, que a maioria de prefeitura usa. Ele falou assim, eu te aconselho, se um dia vocês for trocar as cadeiras, não pega de novo essas marcas, porque elas dão muito problema e é muito difícil achar peça. Então, por isso, esse atraso nas manutenções. Isso é isso. Pergunta? Não, ele falou que está funcionando tudo beleza. E consultório Não, agora eu não falei que está funcionando beleza, não. Para você atender 1.000 e tantas pessoas, todos os consultórios devem estar funcionando, né? Talvez eu estou burlando o sistema. Não Deve sei, ser. né? De janeiro até ontem. Não é 1.000 por mês. Não é 1.000 por mês, não. Não. Gente, pela ordem, não tem manifestação A gente vive do do coisa passado. não. A gente está vivendo do passado. Então, deve ter que pegou um pouco de dezembro, né, em janeiro. Acho que eu peguei de 4 anos. Deve ser. Desde com o mandato certeza. passado. Você vem aqui, aí você vem com respeito. Eu Você estou com vem respeito. aqui- Eu estou com números ali. Então, você usar Aí a você vem tribuna falar. como coordenador, você se dá o respeito de ser respeitado. Tá? Se começar, igual na outra, eu prefiro pedir para me retirar.
Porque eu trouxe os números, tá lá no sistema. Se você Sinta quiser vontade. entrar lá no meu sistema, você vai ver os números que estão ali. São os Sinta-se à números que tá lá. vontade. Luiz, obrigado aí pelo esclarecimento, tá? Falou, João Paulo. A sessão está encerrada. A sessão está suspensa por alguns minutos.